possível que nós nem estivéssemos aqui hoje se não fosse por causa de um fungo. O fungo Fomes fomentários tem uma alta inflamabilidade e consegue manter uma chama acesa por muito tempo. Isso foi utilizado pelos primeiros Homo sapiens para conquistar a Europa a partir da África. Foi encontrado na múmia natural de Otzi da Iceman, nos Alpes de Venost, um exemplar desse fungo, no seu bolso direito. Os fungos têm uma grande importância tanto na nossa alimentação quanto na farmacologia. Na alimentação, utilizamos as leveduras para fazer diversos alimentos e bebidas alcoólicas, por meio da fermentação. Alguns exemplos de alimentos são queijos, pães e bebidas como vinho, cerveja e saquê. Na farmacologia, utilizamos a penicilina, a amoxicilina e diversos outros antibióticos que são derivados de metabólitos produzidos por fungos. Mas o papel mais importante dos fungos é como decompositores. São eles que vão transformar a matéria morta de volta em nutrientes que vão ser utilizados por animais e plantas para continuar o ciclo da vida. A decomposição é uma das formas que o fungo tem de se alimentar. É também conhecida como nutrição saprófita. Outras são simbioses com raízes de plantas conhecidas como micorrizas ou com algas conhecidas como líquens ou fungos liquenizados. Outras são fungos predatórios e fungos parasíticos. Nós estudamos os fungos em botânica por uma questão histórica, já que nos primeiros livros de botânica eles estavam inclusos como plantas. Hoje nós sabemos que eles estão muito distantes de plantas, já que eles são heterótrofos, e enquanto as plantas são autótrofas. A parede celular deles é feita de quitina, enquanto a das plantas é feita de celulose, e diversas outras diferenças. Os fungos estão na árvore dos opstocontas, a mesma árvore dos animais. Então estamos muito mais próximos deles do que das plantas, e eles estão muito mais próximos de nós do que das plantas. O filo dos fungos de hifa contínua, com esporos assexuados e sexuados endógenos e flagelados, é o Chytridium-mycota. O seu habitat é predominantemente aquático, mas podem viver também em lugares muito úmidos, como pântanos ou em lugares nevados abaixo da neve. Eles podem ser uni- ou pluricelulares, e eles são o único filo do reino fungi que possui esporo flagelado. Esse flagelo é único e posterior e serve para a movimentação do seu esporo dentro d'água. Eles parasitam algas, protozoários ou micetos aquáticos, esporos, grãos de pólen ou podem ser sapróbios. É muito comum vê-los parasitando grãos de pólen. O ciclo de vida dos Chytridium-mycota depende se eles estão em uma situação favorável ou desfavorável. Em situação favorável, a reprodução assexuada vai acontecer. Os esporângios dos esporófitos assexuados vão gerar zoósporos 2N que irão germinar em novos esporófitos. Em situação desfavorável, os esporângios sexuados de resistência vão ser gerados, e quando eles germinarem vão dar vida a zoósporos haploides que vão germinar em gametófitos. Os gametófitos vão gerar gametângios masculinos e femininos que gerarão gametas respectivos, masculinos e femininos, que farão plasmogamia, depois cariogamia, se tornando um zigoto que vai dar vida a um novo esporófito. Nós chamamos então de gerações alternadas, uma de esporófito e uma de gametófito. Uma espécie de Chytridium-mycota também está relacionada com a doença em anfíbios chamada Chytridium-mycose. Nos últimos 30 anos, essa doença foi relacionada com o severo declínio ou extinção de mais de 200 espécies de rãs, sapos e salamandras ao redor do mundo. Isso inclui diversas espécies que eram consideradas comuns e estáveis. A Chytridium-mycose ataca os anfíbios infectando a camada mais externa de sua pele. Sapos utilizam a sua pele para se hidratar, controlar a temperatura corporal, regular minerais e nutrientes e até mesmo respirar. A infecção faz a sua pele mais grossa e menos permeável. Isso pode causar diversos problemas na sua vida. E também pode resultar em perda de controle muscular e falha cardíaca. Hoje não existe cura, mas apenas prevenção para a trigemicose. Isso resultou no banimento da importação e exportação de anfíbios em diversas partes do mundo. Algumas espécies até são resistentes à doença, mas outras apresentam de 85 a até 100% de fatalidade quando contaminados. Ainda nos filos de hifa contínua, com esporos assexuados e sexuados endógenos, mas agora não flagelados, estão os zigomicota, os mofos e bolores. Eles têm esse formato de alfinete em que a ponta está contendo todos os esporos que depois serão liberados. Em situação favorável, eles vão manter a reprodução assexuada por esporos haploides. Caso a situação fique desfavorável, eles vão iniciar a reprodução sexuada por meio de linhagens compatíveis. Essas linhagens criarão pequenos brotamentos em que se conectarão e criarão zigoesporângios,
Esse cigosporângio maturará e germinará um novo esporângio que liberará esporos haploides novamente, após a meiose. Um exemplo de zigomicota que nós podemos ver facilmente em casa é o bolor do pão, mas eu encontrei esse exemplar de Rhizopus se alimentando desse morango por meio de nutrição saprófita, decompondo. O terceiro filo de hifa contínua é o dos esporos de resistência glomeromicota. Os glomeromicotas são exclusivamente simbiontes e formam relações com as raízes das plantas conhecidas como micorrizas. As micorrizas podem ser endomicorrizas ou ectomicorrizas. As endomicorrizas, o tipo mais comum, é quando o fungo penetra na célula da raiz. Lá dentro ele forma uma rede conhecida como rede de Hartig. As ectomicorrizas é quando a hifa não penetra as células da raiz e forma apenas um escudo em volta dela. Nas endomicorrizas, a membrana periarbuscular é a estrutura que o fungo irá utilizar para penetrar na célula do vegetal. Lá dentro, o arbúsculo irá realizar trocas com essa célula e essa relação não é de parasitismo, mas sim de cooperação. Os esporos dos glomeromicotas são grandes bolas extremamente resistentes, que são conhecidos como esporos de resistência. Eles são multinucleados e só irão se romper quando for uma situação favorável para eles. Eles também somente realizam reprodução assexuada e por isso são conhecidos como parassexuais. Agora nos fungos de hifa septada, ou seja, dividida em diversas partes com um ou dois núcleos, nós temos dois grandes filos. Com os esporos assexuados exógenos e os esporos sexuados também exógenos, nós temos os Basidiomycota. Os Basidiomycota também são o filo dos cogumelos comestíveis que estamos acostumados a ver no supermercado. No exemplo, eu comprei portobello, shiitake e shimeji. Os três são da classe dos Agaricomycetes. A reprodução assexuada dos Basidiomycota é dada por conídeos, enquanto a sexuada é dada pela formação de ansas ou fíbulas. A formação das ansas é dada da seguinte forma. A última célula do micélio dicariótico, com dois núcleos diferentes A e B, vai ter seus núcleos duplicados, formando 2A e 2B. Então, ele irá querer dividir em AB e AB em diferentes septos. Ele vai fazer isso da seguinte forma. Um dos núcleos A irá migrar para a parte anterior da célula, enquanto um dos núcleos B irá migrar para a parte posterior da célula. Ele vai criar septos para que essa movimentação não possa ser revertida. Ao final, com os septos já consolidados e as duas células com núcleos diferentes, fica apenas uma cicatriz da ansa no micélio. O ciclo de vida dos Basidiomycota ocorre da seguinte forma. Os basidiósporos vão cair em um ambiente favorável e gerar hifas mononucleadas. Nessas hifas é onde há a geração de conídeos para ocorrer a reprodução assexuada. Quando uma hifa mononucleada encontra outra que seja compatível, elas fazem plasmogamia e começam a gerar o micélio secundário, que é uma hifa dinucleada. Essa hifa dinucleada vai ser o que vai dar origem ao basidioma jovem, que depois vai maturar. E na última célula, abaixo do píleo desse basidioma, vai ocorrer cariogamia, seguida de meioses, que vão gerar novos núcleos. Esses núcleos vão migrar para uma estrutura chamada esterigma, dando origem a basidiósporos, que são esporos exógenos, haploides. A estrutura do que conhecemos como cogumelos, que na verdade são basidiomas, é a seguinte. O seu chapéu é conhecido como píleo e abaixo dele ficam as lamelas, ou dependendo da espécie, podem ser também poros. Na sua haste, conhecida também como estipe, tem um anel, que é um véu parcial, e abaixo, na sua base, existe uma volva, que é conhecida como véu universal. O último filo dos fungos verdadeiros de hifa septada é o dos Ascomycota. Eles têm os esporos assexuados exógenos e os sexuados endógenos. A reprodução assexuada dos Ascomycota é dada por conídeos, enquanto a sexuada ocorre quando o ascogônio, a estrutura feminina, encontra com o anterídeo, a estrutura masculina, por meio de um tubo chamado tricógeno. Um núcleo do ascogônio e um núcleo do anterídeo vão formar um septo da hifa ascógena. Essa hifa ascógena
vai dar início a um processo de uma estrutura chamada uncínulo ou Crozier. A última célula dessa hifa, com seus dois núcleos, vai ter seus núcleos duplicados e rearrumados. Depois, eles vão fazer cariogamia, seguida de meiose, para tornar diversos núcleos N. Esses núcleos N vão se maturar e se tornar os ascósporos. Esses ascósporos só serão liberados quando a asca for rompida, e, portanto, são os esporos endógenos. Essas hifas ascógenas geradas vão ser o que vai formar os ascomas. Os ascomas existem em diversos formatos. O formato de taça é conhecido como apotécio, o formato de vaso é conhecido como peritécio e o formato que é uma esfera que só libera os esporos quando é rompida é conhecido como cleistotécio. O ciclo de vida dos ascomicota unicelulares é de certa forma bastante parecido com o dos pluricelulares. Eles também vão ter células 2N que vão fazer meiose dentro de ascas, gerando ascósporos, que só vão ser liberados quando a asca for rompida. Porém, depois eles vão formar gemas, que vão se dividir em células somáticas, se parear, fazer plasmogamia, cariogamia e voltar para o ciclo. Vale também citar os fungos falsos, organismos que acreditavam que eram fungos antigamente, mas hoje sabe que não fazem parte dos fungi. Os Myxomicota, esses slimes que pulsam para se movimentar, fazem parte dos Amebozoa. E os Oomicotas, ou Omicetos, esses pequenos seres com dois flagelos, fazem parte dos Stramenopiles.